Amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar chegando até vocês com essa transmissão, com essa biografia de um grande remanescente da Assembleia de Deus aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu vou ler para vocês aqui, depois eu quero apresentar e depois ele vai se apresentar para vocês todos. Casado há 60 anos com a missionária Célia de Souza Araújo Silva, receberam como presente de Deus 9 filhos, sendo todos muito bem qualificados materialmente e espiritualmente. Todos juntos servindo a Deus, servindo na casa de Deus, congregando na mesma igreja evangélica Assembleia de Deus, Belém Missões, a original, fundada por Gunnar Wingli e Daniel Berg, obedecendo aos princípios doutrinários da Bíblia. Esse exemplo de homem de Deus, pastor dedicado não só ao chamado ministerial, como também à sua família, e eu penso que isso vai acontecer ainda na eternidade com Cristo. Eu estou falando aqui do nosso pastor remanescente, o nosso pastor Pedro Antônio da Silva, pastor presidente de honra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e eu quero fazer aqui uma breve biografia deste grande homem de Deus, breve, muito breve, porque não dá para a gente contar toda a história deste homem de Deus. Então, eu quero passar ao pastor Pedro, esse servo de Deus que aqui está ao meu lado, pastor Pedro Antônio, ele está aqui, eu quero deixar para ele a liberdade de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bom, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Pedro Antônio da Silva, que sirvo ao meu Deus desde 57. E, para minha felicidade, Deus me deu, como nós já ouvimos, como esposa, minha irmã Célia de Souza Araújo Silva, com a qual nós tivemos 9 filhos, todos congregando na mesma igreja, na Assembleia de Deus, a original. Nunca saímos para outras igrejas, só quando convite para a gente cantar ou pregar. E nós estamos aqui mostrando, me fazendo conhecer de aqueles que não me conhecem, que nós temos um ministério, graças a Deus, muito fértil, muito sólido, porque eu vesti a camisa da Assembleia de Deus e nunca mais tirei e nem vou tirar. Porque, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, que é poderoso. Então, prezados, estamos aqui para responder alguma pergunta que me forem feitas. Meus amados, pastor Pedro é um prazer muito grande, primeiramente ser seu filho, e lhe acompanhar no seu ministério. Eu sempre falo assim, dos 9 filhos, eu fui o que mais acompanhei o senhor em toda essa trajetória. Estou falando de filhos, não estou falando da esposa. A esposa acompanhou desde quando o senhor teve o chamado ministerial. Eu falo como filho porque eu acompanhei o senhor na minha tenridade, como adolescente, como jovem. Estava lá o pastor Roberto com o violão, tocando e acompanhando o pastor Pedro e cooperando no ministério deste grande homem de Deus. Mas nós estamos num pleito, numa campanha para renovar a nossa Comademes, E o senhor, como um remanescente da Assembleia de Deus, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e é certo que temos outros pastores que são mais antigos que o senhor,
que são seus amigos. Depois eu quero só falar um pouco desses amigos, desses homens de Deus que compartilharam esse momento, esse tempo com o Senhor. O Senhor parece que foi um relator, o presidente da comissão que elaborou o primeiro estatuto da Comademes no estado de Mato Grosso do Sul. Conta para nós como é que foi isso daí, pastor Pedro. Nesse tempo presidia o meu amigo, ilustre, meu querido irmão, o santo homem de Deus, pastor Hilário Colognese, e ele era o presidente da convenção, e ele pediu para que nós elaborássemos o estatuto. Então, formada a comissão, eu como o presidente, deslocamos-nos para outra cidade, São Gabriel, e lá nós redigimos o regimento, o estatuto que regeu por vários anos a nossa Comademes. E o senhor lembra quem estava presente nessa comissão? Eu estava sendo o presidente da comissão, pastor Elias Vieira, pastor Francisco Feitosa, já de saudosa memória, pastor João Carlos, pastor Expedito Coelho. Essa era a comissão, 5 pastores. 5 pastores que foram destacados, né, para a comissão para a elaboração do primeiro estatuto da nossa Comademes no estado do Mato Grosso do Sul. E eu tenho aqui, pastor Pedro, pela sua história, pela sua forma de trabalhar, sempre é um homem firme naquilo que fala, que prega, convicto das suas ideias. Toda a vida o pastor Pedro foi assim. Eu tenho um pouco do pastor Pedro, que às vezes a gente tem até que se ponderar um pouco para falar, porque nós temos essa natureza, e o pastor Pedro sempre foi um defensor da santa doutrina, foi um defensor da família, foi um defensor do casamento eterno, né? O casamento até que a morte os separe. E o pastor Pedro é um desses remanescentes que tem sustentado a Igreja Assembleia de Deus, e é uma referência não só para mim, como para muitos pastores. Eu recebi muita ligação de muitos pastores e fazendo comentários do pastor Pedro, que é um marco, uma referência. E o senhor teve muitos amigos. Eu quero colocar aqui, talvez vai faltar muitos amigos que nós podemos lembrar aqui. João Pereira de Andrade Silva, né? Paramos junto na convenção lá em Anápolis. Pudemos dialogar bastante. E se tornamos amigos. Não sei se felizmente ou infelizmente ele nos deixou, porque o Senhor Jesus achou por bem recolhê-lo. Pastor João de Oliveira. João de Oliveira. Tivemos várias vezes juntos no púlpito em Foz do Iguaçu, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu. E um dia, uma noite, eu fiz uma pergunta para ele. Pastor João, o que o senhor me diz da Igreja Católica? Ele olhou para mim meio assustado e disse: o irmão não sabe não? Eu disse: não sei, pastor, eu ainda sou novo. Ele disse: pois é, o senhor sabe que ela foi noiva de Jesus, mas deixou as normas que Jesus, o seu noivo, queria, e Jesus deu a carta de divórcio dela. E nós estamos aqui caminhando, tentando entregar o bastão para o nosso substituto. E eu tenho medo que esta igreja, esta noiva que nós estamos agora, incluído sendo membro dela, tenho medo que receba também a carta de divórcio, porque está deixando alguma coisa a desejar na sã doutrina. Eu agradeci a ele e fiquei feliz de saber isso.
Esses são os seus amigos, né? São pessoas, a sua história, pastor Pedro. O senhor também teve um grande contato com o pastor Túlio Barros. Túlio Barros, que teve 5 pastores na sua família, como eu também tenho 5 pastores na minha família. Túlio Barros fez uma visita para mim durante a tarde toda, quase me matou de tanto chorar, eu com minha esposa, porque eu tocava muito bem violão e declamava a Bíblia tocando violão. E ele ficou à tarde, passou a tarde conosco, à noite fomos para o culto, e ele pregou e disse que os seus feitos antes de conhecer a Jesus, ele tinha tanta vergonha porque sabia que Jesus ainda estava vendo. Ele tinha vontade de voltar lá e apagar tudo aquele rastro negro para Jesus não ficar com vergonha dele diante do Pai. Nunca esqueci. O irmão Túlio foi amigo comigo. Pastor Cícero Canudo de Lima. Que história linda. Eu fui transferido para Cáceres, estávamos lá, e ele foi presidindo a comissão do amor, a caravana do amor. Era o último ponto deles em Cáceres, e eu estava morando lá. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, a caravana já chegou, e o irmão Cícero Canuto está aí, você conhece? Lembro muito. O irmão Cícero Canuto, ele gosta muito de banana com farinha. Aí eu disse, tá bom. Fui, comprei as bananinhas, comprei meio quilo de farinha, fiz um pacote, um embrulho de presente, e fui meio-dia para a igreja, para o almoço, e cheguei lá, ele não me conhecia. Eu cheguei por trás dele e disse, aqui, pastor, um presentinho para o senhor. E ele disse, quem é o irmão? Aí eu disse, eu sou a esposa de uma moça que teve sob a batuta do Pedro Maximiano, por nome de Célia, da família Araújo. Eu disse, eu conheci. E aí começou a comer a banana e me agradeceu muito. E daí para cá, nós sempre em convenção, nós conversávamos. Cícero Canudo de Lima, José Pimentel de Carvalho, que era o pastor, presidente Pimentel, da capital. Da Assembleia de Deus lá em Curitiba. Curitiba. Amicíssimo. Teve em Foz do Iguaçu, conversamos muito. Eu fui em Curitiba uma noite e convidei os meus parentes que eu estava parando na casa lá, convidei eles para irem à igreja. Eles não eram crentes. E eles foram. E eu fui em manga de camisa para ficar com eles, cantando e mostrando a Bíblia e tal. E ele me chamou, eu quis fugir, mas o porteiro me apertou e foi me apertando, eu tive que confessar que eu era pastor. Aí ele levou o bilhetinho lá para o irmão José Pimentel. E depois, na hora, o pastor me apresentou e disse, você não está certo, você tinha que vir em traje de profeta e vim pregar aqui para nós. Aí eu fiz sinal que estava com a minha família e queria apoiar eles. Tá bom, quando terminou o culto eu subi lá. Ele me abraçou, mas me deu um murro muito grande no peito e disse, na próxima vez que você vier aqui, vem para pregar. E, enfim, um amigão, irmão José Pimentel de Carvalho. O pastor José Pimentel de Carvalho já descansa no Senhor, né? Já descansa. E foi um guardião da santa doutrina da palavra de Deus. Pastor Pedro, nós temos muitos outros aqui. Pastor Carlos Padilha, que foi pastor presidente em Corumbá, depois foi pastor presidente em Presidente Prudente, né? Se for falar aqui de todos aqui, nós vamos ficar a noite toda. Carlos Padilha, meu amigo, ele saiu de Presidente Prudente e veio na minha casa celebrar o casamento da minha filha. Amigão. Pastor Carlos Padilha. Pastor Hilário Colognesi. Pastor Hilário Colognesi, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus em Campo Grande, presidente da convenção, ele que elegeu essa comissão para redigir
o estatuto da nossa Comademos. Ele que me separou para evangelista e para pastor e me mandou para o campo. Pastor Sebastião Cachoeira. Sebastião Cachoeira é uma história maravilhosa. Ele que fez o meu casamento. Ele era tuberculoso e Jesus curou ele dentro de um navio que fazia a linha de Guaíra a Epitácio. Jesus curou. Depois de 4 anos, ele morando em Jardim, presidindo a igreja em Jardim, e eu fui cooperar com ele lá. Ele fez o meu casamento. Pastor Sebastião Cachoeira. Pastor bom, aí tem o pastor Lourenço Olso, né? Lourenço Olso. Lourenço Olso foi o primeiro fundador do culto evangelho através da rádio, a emissora Marinque Veiga, no Rio de Janeiro. E eu tive o prazer de abraçar ele várias vezes nas convenções e dialogarmos um pouco junto. Pastor Expedito Coelho, de todos que eu falei para o senhor aqui, pastor Pedro, eu estou falando agora do pastor Expedito Coelho, que ele está vivo, o que está vivo entre nós, né? O que o senhor tem para falar do pastor Expedito Coelho? Expedito Coelho, esse mora no meu coração. Quando eu cheguei de Foz do Iguaçu, transferido para Campo Grande, deu um pequeno problema com o transporte da nossa mudança, e ela ficou lá no quartel, e eu fiquei bivacado, é o modo de dizer o militar, fiquei bivacado com a minha família na casa que eu vim na frente para fazer. E nessa hora, o pastor Expedito Coelho, esse meu amigo, chegou junto comigo e trouxe uma banda de uma ovelha, um fogão, panela, prato. Então me deu o apoio e aquilo me marcou. E nós temos a nossa amizade até hoje. É um homem que eu amo, amo, amo. Então o pastor Expedito Coelho, ele continua sendo ainda esse camarada hospedeiro, né? Ele é muito querido. E eu quero finalizar aqui, não finalizar, tem mais 2 nomes que eu quero colocar aqui. O pastor, eu quero colocar aqui o pastor Daniel Berg. O senhor teve o privilégio de abraçar esse ícone, esse pai da Assembleia de Deus no Brasil? Daniel Berg. Eu li o livro dele, eu estava em Foz do Iguaçu, eu era soldado, parava no quartel. E eu sempre gostei de ler. E eu estava lendo o livro O Enviado por Deus. E à noite, quando eu terminei de ler o livro, deitado na minha cama, com muita lágrima, eu disse: Jesus, se eu pudesse conhecer o autor deste livro, que bom. E fechei o livro e fui dormir. Madrugada, nós tínhamos que ir de Foz do Iguaçu para Curitiba para um concerto musical. E quando chegamos lá, o mestre da banda de música liberou nós, porque nós não íamos ter atividade naquele dia. E eu fui já para a igreja. Fui na casa do irmão Pimentel. Quando cheguei lá, a irmã me recebeu assim na varanda e disse: o senhor aguarda um pouquinho só aí que eu vou terminar de passar uma camisa aqui para o nosso irmão. Mas não falou qual era o irmão. E eu fiquei ali esperando. Ela foi lá, terminou de passar a camisa e veio, chegou assim no início da escada, que era para subir para o forro. Ela disse: irmão, eu já passei a sua camisa e já dá para o senhor ir levar a ceia lá na Vila Áurea. Aí ele disse: amém, que o Senhor seja glorificado. E começou a descer a escada e veio aquele americano, sei lá, aquele homem muito alto e claro, veio e ficou assim a uns 5 metros de mim e começou a conversar. E eu perguntei se ele dirigia a igreja. Ele disse: não. Eu disse: então o senhor não trabalha mais? Não vou parar, irmão, só quando Jesus me chamar. Eu trabalho no serviço de compostagem e vendo livro, Mensageiro da Paz. E o senhor já leu? O senhor gosta de ler? Aí eu falei: leio muito, irmão, gosto muito.
Ela disse, pois é, será que o senhor já leu o meu livro? Aí eu disse, qual é o título do seu livro? Ele disse, o meu livro é o enviado por Deus. Eu tinha lido à noite, terminado de ler. Aí eu não sabia se eu gritava, se eu ajoelhava, agradecer a Deus. Aí eu pulei no pescoço do velhão e comecei a beijar e chorar. Era o que eu tinha que fazer. Jesus estava mostrando o autor do livro. Então, Daniel Berg, Daniel Berg, foi para a eternidade, mas nós vamos encontrar lá. Pastor Pedro, nessa entrevista que eu tenho com o senhor, a gente sente até a presença de Deus nesse momento. Eu queria lhe fazer uma pergunta para o senhor. Esses homens todos, com exceção do pastor Expedito, aqui um pouquinho eu vou falar do último ainda, não falei do último. Esses homens todos, se eles estivessem hoje aqui, vivos, o senhor poderia me responder, se possível, talvez não seja possível, como é que eles estariam vendo toda essa situação que está acontecendo hoje, principalmente hoje na nossa convenção, na nossa Comademes, e a situação que está passando? Como é que talvez esses homens estariam vendo essa situação hoje, pastor Pedro? Olha, eles estariam vendo com mais lamento do que eu estou vendo, provavelmente, porque a Assembleia de Deus, os homens de Deus que eu conheci, difere muito da Assembleia de Deus de hoje. Provavelmente eles estariam com muita tristeza de saber que entre os ministros, homens de Deus, está havendo tanta política, tanto desejo pelo poder, e eu creio que eles não iam se sentir muito bem, não. Deus sabe o que faz, chamou eles para a eternidade. Eles foram os homens de Deus que preservaram a santa doutrina, e se nós estamos hoje aqui, é porque eles choraram muito pelo caminho e apanharam muito também, né? Porque você às vezes defender aquilo que é verdadeiro, defender hoje, nós sabemos que as pessoas, o divórcio hoje na igreja, por infidelidade, por essas dificuldades, por esses problemas, tem forçado muito a porta da igreja. E nós estamos, eu como nessa geração que estou agora, vivendo esse tempo, nós temos tido muita dificuldade, porque a referência que talvez nós teríamos hoje, está se perdendo pelo caminho. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso, dessa questão do divórcio na igreja, a separação por motivos fúteis, né? Porque eu entendo que o casamento ele é eterno. A Bíblia nos ensina isso, e nós não podemos deixar de pregar, ou podemos deixar de pregar isso hoje na igreja. Podemos. A verdade não pode ser parar de falar. A verdade sempre tem que ser dita. Então, o que eu penso do divórcio não é que eu penso, é o que eu sei que a Bíblia mostra, que só haverá carta de divórcio por causa do adultério. Eu mesmo sou franco a dizer, eu tenho um filho que divorciou. Por quê? Porque a esposa foi infiel para ele. E eu presenciei e apoiei o divórcio, porque a Bíblia me dá esse direito, por causa do adultério. Mas acontece que tem homens que se dizem homem de Deus, que não existiu por parte da esposa, ou por parte do esposo, e não existiu o adultério, mas deu a carta de desquite, de divórcio. Então, isso é injustiça, e eu não posso compactuar com esse
problema, que a Bíblia não me dá o direito. Perante a Constituição, ele tem um direito. Essa pessoa tem um direito perante a Constituição humana, porque ela dá o direito, você tem direitos constitucionais, a Carta Magna, a lei do homem, permite, mas a lei divina, a lei da Bíblia, e aquilo que a Assembleia de Deus prega e nós defendemos por via de regra de fé, nós ainda não aceitamos isso ainda. Não, ainda não. Nós não aceitaremos. Eu, da minha parte, não aceitarei, porque a nossa Constituição, ela é material, ela rege o homem material, mas a nossa Constituição divina, a Bíblia Sagrada, essa rege o homem material, que um dia vai ser um corpo glorioso e espiritual. Por isso eu não posso abandonar o que ela me ensina. Não posso coadunar com isso. Pastor Pedro, nosso tempo aqui é bastante escasso e o senhor presidiu já quantas igrejas aqui no estado, em Campo Grande principalmente, primeiro em Campo Grande, depois o senhor foi para o interior do estado, né? Em Campo Grande, o senhor foi um pastor auxiliar, né? Do pastor Hilário Colognés, né? E depois foi para o campo missionário, o campo presidir campos. Quais são as cidades e os setores, né, de Campo Grande? Quando eu estava ao lado do pastor Colognés, que eu era o cooperador dele, ele sempre gostava de dar as terça-feiras para mim falar a doutrina, eu congreguei, dirigi a congregação do Jardim Paulista, que foi uma história muito triste. O dirigente lá pediu misericórdia, senão ele ia se desviar. O subdirigente ia para a igreja com um revólver na pasta. E o irmão Hilário um dia chegou para mim e disse: encosta aqui, pastor do Jardim Paulista. Eu disse: não, pastor, eu sou da Piratininga. Ele disse: não, a partir de agora você é do Jardim Paulista. Então, e o Senhor Jesus fez uma obra maravilhosa. Depois, ele me trouxe também para Piratininga, porque tinha dado um problema lá com um diácono e o dirigente. Aí eu fui para Piratininga. Depois, para Caiçara, a congregação da Caiçara. Além de eu ter sido o mestre da banda de música, professor de escola, tesoureiro da igreja e cooperador no púlpito com o pastor Hilário. Aí um dia, sem eu esperar, a igreja de Vinhema estava com um problema lá e o irmão Hilário mandou eu dirigir lá. E a convenção foi lá, a mesa diretora foi lá e me empossou 4h15 da manhã. O clima era o mais tenso que podia se ver. E lá nós ficamos 2 anos e deixamos lá. E Vinhema marcou na minha vida. Foi uma das melhores congregações que eu dirigi pela misericórdia de Deus. Então, Vinhema foi o campo autônomo, depois em Terenos, campo autônomo, e até hoje eu estou aqui agora como presidente de honra, com muita honra. Quantos anos o senhor presidiu a igreja de Terenos? Terenos, nós começamos em 68 e até 88. 88, até eu passar a igreja para o pastor Roberto. Quantos anos vai dar isso aí, mais ou menos? Vai dar 88, 98, 10... 12, 32 anos. 32 anos. E nós já estamos caminhando para 10 anos aqui no campo de Terenos. Pastor Pedro, eu deixei por último para o senhor falar do pastor João Martins. O pastor João Martins hoje é o pastor presidente em Corumbá. É o Santo João Martins, né? Como é que ele fala assim, né? É o Santo João, né? Ele vem aqui e fala São Pedro, o Santo Pedro, né? O Santo Roberto.
O pastor João Martins também marcou um pouco na história do seu ministério também, né? Vocês tiveram antes do senhor falar, vocês tiveram uma eleição lá, há quantos anos atrás? 28 anos atrás, o senhor... Mais ou menos 25 anos, 26. Nós encabeçamos uma chapa. Eu, o ilustre meu pastor, João Martins, que temos a nossa amizade desde quando ele dirigiu o campo lá de Bataguaçu, e eu dirigia em Vinhema, e nós começamos a nossa grande amizade. E quando nós formamos essa chapa, perdemos por 9 votos. Mas assim Deus quis. Só que eu acho que o tempo passou e agora a vez chegou e com muita alegria nós vamos abraçar essa oportunidade, porque é o Senhor que está na história, é o Senhor que está neste negócio. O pastor João Martins, ele é o pastor presidente da igreja de Corumbá e é o nosso majoritário, né, o pastor presidente, o candidato a presidente da nossa convenção, que está aí na chapa Renova Convenção, Renova Comademes, né? O pastor João Martins, ele tem as suas propostas de construção de um centro, porque, pastor Pedro, o senhor acredite se o senhor quiser, e o senhor sabe disso, a nossa convenção hoje não tem um papel, não tem uma caneta, não tem um papel, não tem nada. Quantos anos tem a nossa convenção hoje? O senhor lembra mais ou menos o ano que foi regido esse primeiro estatuto, para a gente fazer um cálculo de tempo aqui, de ano? O tempo se encarregou de consumir da minha lembrança, eu não me lembro. Sei que faz muito tempo. Faz muito tempo. Então, e até hoje, infelizmente, me perdoe o meu linguajar, a nossa convenção do Mato Grosso do Sul tem sido um Zé Ninguém, porque praticamente não tem endereço. Ela faz as suas atividades na igreja de Campo Grande. Na verdade, ali ele é um puxadinho da ADM, né? Um puxadinho da igreja de Campo Grande, né? Então, hoje a nossa convenção não tem um patrimônio, não tem um escritório, um espaço cedido. E eu penso que faz mais de 35 anos, alguém me falou uma data, eu não me recordo agora, mas nós temos a nossa Comademes, desde quando foi ela criada, já era para ter uma sede hoje, já era para ter uma estrutura para atender os pastores presidentes do campo, que vêm de longe, e às vezes os campos são pequenos. Campo de Terenos é um campo pequeno, e tem campos que são menores que o campo de Terenos, e o pastor às vezes não tem condição de vir resolver um problema, ficar uma semana, 5, 10 dias em Campo Grande, porque tem despesas com hotel, tem despesa com médico, tem despesa com remédio. Já era tempo da convenção ter uma estalagem para receber esses pastores e dar um suporte para esses pastores, né? Então o pastor João Martins está vindo com essa proposta de construção da nossa sede aqui na capital, um centro de eventos, um centro de convenções, e isso eu creio que Deus vai nos dar. Também ele vem com a proposta de uma previdência para os pastores, uma previdência para o pastor recolher sua previdência, ter um fundo de garantia, pelo menos na saúde dele, para ele manter, porque hoje um salário mínimo, 2 salários mínimos não pagam os remédios que uma pessoa de 80, 90 anos gasta. Hoje não consegue sobreviver com isso. Então a previdência privada é uma proposta também. Outra coisa que eu achei muito interessante, que é assistir todas as convencionais, as suas anuidades, elas serão direcionadas para a Alfademes, né, que é a União Feminina da nossa convenção, né, que é as missionárias, esposa de pastores e missionárias, que também tem que ter essa liberdade para investir em seminários, formação, capacitação, enfim, uma série de coisas. Então, o nosso pastor presidente, pastor João Martins, ele vem com essas propostas. Eu acho que não tem como não votar, né? Não votar numa chapa para renovar
renovar. E nós aqui somos vizinhos de Campo Grande. Eu não quero arbitrar e nem deliberar sobre o campo de Campo Grande, pastor Pedro. Não quero fazer isso. O senhor nunca fez isso, porque o senhor sempre foi um pastor respeitador dos campos vizinhos e outros campos. O senhor nunca entrou em campo de ninguém? Ou o senhor já entrou em campo de alguém já? Não. Não, nunca entrou. Bem pelo contrário, já entraram no campo do senhor, né? E tiraram a Canaã do senhor. A Canaã prometida que ia dar uma alavancada financeira no campo. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Mas o que importa é que nós queremos deixar bem claro aqui, é que nós precisamos renovar, pastor Pedro, renovar a nossa Comademes, porque do jeito que está aí, não dá para continuar, né? Não dá. E tendo em vista que nós queremos, precisamos renovar, e tendo em vista o que o senhor São João Martins tem feito, foi o pioneiro de rádio evangélica lá em Bataguaçu. Eu tive lá, eu visitei o meu amigo lá e vi a rádio lá. Tendo em vista o que esse homem tem feito em Corumbá, não tem condições de votar em outra pessoa. Não tem. Ele está construindo a maior igreja da Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso do Sul. Foi um projeto e está sendo um projeto ousado, porque falta ainda uns 5% para terminar a construção. Eu tive lá e é um projeto ousado mesmo. Então, o pessoal fala assim, mas como é que vai construir um centro de convenções? O mesmo Deus que deu capacidade para o pastor João Martins construir esse centro essa catedral. A catedral é uma catedral mesmo, uma igreja para capacidade para mais de 5.000 pessoas sentadas. É um projeto ousado e Deus honrou esse homem. Então eu acredito, pastor Pedro, não tenho dúvida de que Deus também vai dar capacidade para ele para realizar um centro de convenções aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul para abrigar, aí sim, aí nós temos uma identidade e temos o endereço dessa identidade. Perfeitamente. Que Tendo em vista, vou repetir, o serviço que esse pastor tem feito, o dinamismo dele, a vontade de ver a obra do Senhor crescer, o ardor que ele tem na alma, a chama que ele tem na alma, pela obra de missão, o que ele já fez e está fazendo em Corumbá, o serviço de evangelização na obra Ribeirinho, no Pantanal, não tem condições. No Pantanal, né? Nós temos que ver esse homem trabalhar na nossa convenção como presidente. E vamos ver em nome de Jesus. O meu voto, e convido você que está me ouvindo para dar o seu voto em nome do Senhor Jesus. E nós vamos vencer essa em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando para o final. Nós temos que encerrar porque senão fica muito extenso esse vídeo. Eu gostaria de falar mais, bater mais esse papo com o pastor Pedro Antônio. E eu louvo a Deus primeiro. Eu louvo a Deus porque Deus está mantendo vivo esses remanescentes, pastor Pedro, pastor Expedito, pastor João Martins, pastor José Barbosa. José Barbosa. Falar desse homem que presidiu a igreja. É um homem de Deus. Inclusive nós entregamos para ele uma placa de honra ao mérito, porque a igreja de Terenos hoje só é um campo desse ministério, porque ele, o pastor Barbosa, José Barbosa, esteve aqui na igreja antecipando-se àqueles que dividiram a igreja na época, muito tempo atrás, e convocou a igreja, fez uma assembleia, registrou uma ata e deu autonomia para o campo de Terenos. Pastor José Barbosa tem o nome dele escrito na história
desta igreja, da Assembleia de Deus, não só daqui, que nessa época a igreja de Terenos era uma igreja que era o celeiro de Campo Grande, foi a primeira congregação fora da capital, foi a igreja de Terenos. Então Terenos foi o celeiro por muitos anos que atendia as festas, os congressos de Campo Grande, não é isso, pastor Pedro? Eu creio que o pastor José Barbosa, ele não tem o nome dele escrito somente lá, mas eu acho que você tem o seu nome escrito também no rol da minha família. Parece que você pertence à minha família. Barbosa, você mora no meu coração. E mora no coração de todos nós. Pastor Barbosa é um dos remanescentes e é um esteio da nossa Assembleia de Deus, Ministério de Missões, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E é um homem que tem preservado a ética, a educação ministerial, o convívio entre os irmãos e dando aquele testemunho, né, de casados para sempre, né? Casados para sempre. É um advogado, um homem que realmente tem dado sustentabilidade para a igreja. Então, que Deus em Cristo Jesus preserve a saúde do pastor Barbosa, de toda a sua família. Eu vou parar porque senão talvez não citar nome de pessoas aqui, mas fico aqui em nome de Jesus. Pastor Pedro, quero deixar o senhor fazer suas considerações finais e nós vamos encerrando por aqui, senão nós vamos virar a noite, vai dar 10 horas da noite já. Eu vou encerrar com duas palavras. Que o Senhor continue te abençoando e em nome de Jesus, renova Comadense. Irmãos, pastor Pedro, antes de encerrar, eu me lembrei de um fato muito importante aqui. Todos nós estamos ansiosos para ganhar essa eleição e com certeza Deus vai nos honrar, porque a ideia é para melhorar cada vez mais a nossa convenção. Mas se o ministro não pagar a sua anuidade, não pode votar. Não vai poder votar, pastor Pedro. Não vai poder votar. Então nós pedimos a todos os nossos irmãos que acerte as suas anuidades, porque um voto, ele faz. O senhor falou que na época perderam por 9 votos. 9 votos. O senhor imaginou se vocês tivessem, por exemplo, 200 votos, ninguém podia tirar. Ninguém podia tirar. Então você vê 9 votos. Então cada voto é importante para esse pleito eleitoral. É importante que você, homem de Deus, ministros, não adianta todo esse trabalho, a campanha está linda, as propostas são extraordinárias, Deus está abençoando cada vez mais e trazendo alegria para nós, mas se no dia, e nós temos informação, pastor Pedro, nós temos talvez no máximo 570 convencionais com suas unidades pagas. E existe mais de 500, mais de 600 ministros ainda aí que não aceitaram as suas anuidades. E eu sei que muitos têm dificuldade financeira, muitos têm problema, mas agora é hora de você ligar para um amigo, liga para vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos ali, vamos juntar as forças para nós garantirmos isso com sobra. Se tivermos lá no dia 1.100, 1.200 candidatos, 1.200 ministros que estão em condição de votar, nós temos que ganhar pelo menos com 900 a 1.000 votos, para não ter essa margem de dúvida. Porque o grande problema é chegar lá com diferença de 5, 10 votos. Isso não é bom, isso pode abrir precedentes, pode abrir... Agora, se ganhar com 300, 400 votos de diferença, aí não tem discussão nem para X, nem para Y. É só ir para a vitória. Então, eu peço em nome de Jesus a todos os ministros, você que quer votar, não sei se você vai votar na chapa Renova Comadense, tomara que sim, claro, ou se vai votar na outra, mas é importante que você tenha suas anuidades em dia para poder você ter o direito democrático de expressar a sua intenção do voto. Então, todos nós temos que estar habilitados como convencionais e para chegar no dia não ter surpresa. E chega lá, não posso votar. E não vai votar, porque não está com a anuidade paga. Isso
é uma razão estatutária. Se não tiver com a sua anuidade paga, você não vai poder votar. Então, vamos somar as forças, procure acertar. Você tem ainda aí mais ou menos 9 dias para poder acertar a sua anuidade e vamos acertar para você ter o direito do seu voto e nós chegarmos na vitória. Se Deus quiser. É isso? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos firme, pastor João Martins, encabeçando a chapa Renova como Ademes. Vamos à vitória, estamos na reta final, o sprint final é a reta final. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar e nós vamos cantar o hino da vitória. Renova como Ademes. Fica com Deus, em nome de Jesus, e até o dia 12 para a nossa grande vitória. Amém? Se ganhar por um voto, esse voto será o meu. Pronto, acabou, fechou. Deus abençoe tua vida e fique em paz. E vamos ficando por aqui, você fica por aí e todos nós ficamos na paz do Senhor.